Meus amigos, 3 jogos de Campeonato Brasileiro 2026, já tem treinador demitido, tem crise de um lado, já tem aplausos e tudo mais do outro. É o Brasileirão em seus extremos. De um lado o céu, do outro o inferno. A gente vai dar uma pincelada após a terceira rodada do Certame Nacional ter sido definida. Eu, Gui Souza, na área. Rafa Chernical também. Prazer ter você aqui mais uma vez, meu caro amigo. Fala, meu amigo, meus gratos telespectadores do Tiratema, uma boa tarde ainda aqui pra gente, boa noite, enfim, para quem estiver assistindo. E vamos lá, vamos para mais um, né, Gui? Mais um assunto polêmico, não tanto, mas interessante, meu amigo. Analítico, né? Como a gente gosta de ser aqui também. A gente está tentando também criar uma periodicidade aqui de toda a rodada do Brasileirão, de fazer um pós para analisar ali mais ou menos o que tem de bacana, né? Sem cair muito no usual de falar raso ali de um ou outro, mas tentar pegar um destaquezinho e esmiuçar isso de uma maneira que seja bacana para vocês que estão nos assistindo. Vinhetinha na tela rapidamente para a gente começar a brincadeira por aqui. Lalaô, Rafa Chernical, em ritmo de carnaval, você em Blumenau, tá até rimando, né? Você em Blumenau, eu aqui no Rio de Janeiro, e temos aí já 3 jogos de Brasileirão com muito assunto, treinadores na berlinda, outros recebendo muita moral também pelo bom início, né, no Campeonato Brasileiro, e é isso que a gente se dispõe a falar por aqui em mais um vídeo especial do canal Tiratema. Para quem está chegando agora e não conhece a gente, vou deixar para você estender o tapete vermelho para a galera. É isso aí, galera. Não conhece o Tiratema ainda? Chega mais, chega junto, inscreva-se nesse querido canal, querido e novo canal. Deixa um likezinho nessa transmissão e sempre falo, manda pro seu parceiro que gosta de futebol em geral. Aqui a gente vai debater tudo, né, Gui? Tudo com aquela honestidade, aquela marca do pênalti, a gente vai chegar e vai bater e vai colocar para dentro, meu amigo. Rapaz, se eu tivesse um time de vendas aqui, eu te contratava agora, meu amigo. Mandar um abraço para todo mundo que vem dando moral pra gente aí, ó. Vou lembrar de cabeça os nomes aqui. O Bruno Antunes, nosso irmãozão. Lenilson tá sempre por aqui também. O Fernando Rocha. Paulo Oliveira, diretoria lá de Manaus. Tem uma galera que tá sempre por aqui, né? André Botafogo, do canal Alô Comunidade. Enfim, muita gente que também tá nova também, que tá sempre chegando aqui nos comentários. A gente tá trocando uma ideia maneira. Então, agradecer o apoio de geral, a moral. Brasileirão, vamos lá, Rafa Chernical. Vou começar pela desgraça, né? Que é o que mais vende. A gente tem que ter, no mundo de hoje, nesse mundo digital, tem que reter quem nos assiste aqui. Já vamos começar falando do lado desastroso da parada. Primeiramente, quero falar sobre Fernando Diniz, cara. E já trago números, dados na tela também, que são um pouco estarrecedores, meu amigo. Eu sabia que era ruim o negócio, mas não sabia que era tanto, não. Após a derrota do Vasco para o Bahia, o Diniz chegou a esse retrospecto aqui, meu amigo. 9 derrotas nos últimos 11 jogos, mas na carreira ele acumula hoje mais derrotas do que vitórias pelo Brasileirão. São 84 derrotas. Rapaz, olha que caso raro, hein? É um caso raro, cara. É um caso raríssimo e é lógico que os números não comprovam tudo, né? A gente fala que as estatísticas são só um meio para o fim, mas nesse caso aqui, né, o Diniz não está tendo um desempenho fabuloso e resultado muito menos, né, meu amigo? Depois de mais uma derrota do Vasco, derrota essa que o coloca na zona de rebaixamento já na terceira rodada do Brasileirão. Incomoda muito o discurso do Diniz, né, Gui? A entrevista, mais uma entrevista deselegante dele lá com o rapaz jornalista, acho que, não sei se blogueiro vascaíno, enfim. Sempre que é confrontado, ele reage. Cara, assim, você pode ter seu pensamento de dizer, olha, eu não mudo minha convicção, eu acho que tem um trabalho aqui, eu acho que eu tô enxergando evolução no que eu peço, mas, cara, você tem que dar um passo atrás e aceitar a crítica e aceitar os números que estão sendo colocados. Esses números aí que tu trouxe agora, quer queira ele ou não, goste ou não, são os números dele, cara. E assim, é difícil você pegar um treinador que tenha mais derrotas do que vitórias, cara. É quase que inimaginável. E vamos lembrar aqui que o Diniz ele não treinou poucos times.
Cara, ele treinou São Paulo, ele treinou Santos, ele treinou Vasco, então Fluminense, então não são passagens assim, não tem uma passagem pelo Curitiba na Série A Cruzeiro no passado também, que e não foi bem. então são vários clubes, então não tem desculpa. Eu até vi um comentário hoje, Gui, não sei se chegou a ver, eu não lembro quem foi, cara, algum jornalista falando que o Diniz pegou poucos times bons na carreira dele. Eu discordo frontalmente disso, cara. Discordo frontalmente. Que vai falar Rafael Guanais ali, que pegou um time extremamente humilde, ou o próprio Jair Ventura lá no Vitória, vai ficar dando desculpinha? Exatamente. Não, né? Cara, e curioso, né? O Diniz, ele segue com seus problemas e principalmente falta de autocrítica, eu acho, cara. E eu falo isso porque eu tenho visto os últimos jogos do Vasco. E em que pese, assim, você olhar as estatísticas, ele fala muito isso, né? Ele não gosta dos números, quando coloca os números da carreira dele para trazer algo negativo ou que seja de questionar, né? Mas ele traz sempre, foram tanto de posse, foi tanto de posse de bola, foi tanto de finalizações. Mas o Vasco, cara, no jogo contra o Bahia, o Ronaldo, goleiro do Bahia, que hoje até vive uma boa fase, não fez grandes defesas. O Vasco abusou de cruzamento na área. Com 30 minutos ainda, de 29 e 30 minutos do segundo tempo, botou o GB junto com o Spinelli, encheu de atacante o time para ficar chuveirando bola na área. Então, assim, esse negócio de que o Vasco criou muito, finaliza muito, não sei o quê, nas estatísticas frias é até bonito de olhar, né? Mas você vai ver o jogo, não é bem assim, porque finalização assertiva mesmo, lance perigoso, lance criado, bem construído, não são oportunidades ali por atacado que o Vasco cria, não. Muito pelo contrário, é um time que tem uma transição lenta, ainda insiste numa prática de jogo que atrai o adversário, mas um pouco previsível, né? E que os outros times já mapearam o Diniz aí há muito tempo e não à toa, nesse retrospecto recente, cara, é bizarro, né? São 9 derrotas nos últimos 11 jogos, assim, de uma maneira... eu vou até colocar aqui, tem os adversários, né, desses 11 jogos. Estou querendo pegar aqui a arte, mas acho que ela está num outro formato, eu não vou perder tempo com isso, mas assim, nesses 11 jogos, são 2 derrotas para o Mirassol, empate para a Chapecoense, só tem uma vitória contra o Internacional na reta final do Brasileiro do ano passado, retrospecto horroroso do Diniz e que segue escorado numa teoria, né, num conceitual que cada vez mais desmorona na prática. E eu não vejo, sinceramente, a curto prazo, uma mudança do Diniz em melhora de desempenho de resultados no Vasco, não. Apesar do Vasco ter um elenco hoje bem mais fortalecido do que já teve nas últimas 2 temporadas, né? Acho um elenco bom do Vasco, cara. Um elenco atual, assim, não vou dizer bom, mas bem melhor, por exemplo, do que ele tinha no ano passado, em anos anteriores que a gente viu no Vasco. Eu também não vejo mudança, não, Gui. Eu acho que o Diniz. Primeiro, porque assim, para você ter alguma mudança, você também precisa ter um pouquinho de humildade e autocrítica, né? Fica difícil. O Diniz, ele me passa a impressão, Gui. Até tem um conteúdo aqui no Tiratema, que inclusive eu fiz sozinho aquele que era sobre descontrole ou energia do Diniz. Foi logo após aquele caso do jogo contra o Mirassol, Isso, que acho que com é o Nuno derrotado, Moreira, né? né? Primeira rodada, Uhum. né, do Brasileiro, e aí ele tem um ataque de pelanca à beira do campo. Contra o Red Bull, né? Se não me engano, isso. Mirassol. Mirassol, verdade. Então, você percebe que é uma impressão que eu tenho de que quando o Diniz consegue o êxito esportivo lá no Fluminense, baixa nele um negócio assim de eu sou o inventor da roda, da bola, do esporte, e quando você cai nessa armadilha, amigo, é muito perigoso. O próprio Guardiola, que é um cara falado no mundo inteiro, eu nunca vi ele com esse ar de eu sou o inventor do futebol, do tic-tac, não sei o quê. Então, menos de início, menos. Vai treinar mais, vai ganhar mais, para daí começar a querer colocar alguma marra. Afinal de contas, então, o Luxemburgo deveria ser um nojo como treinador. Exatamente, cara. E Diniz, eu acho que depois dessa experiência no Vasco, vai ter que começar. É louco, né? Porque o mercado aqui do futebol brasileiro sempre aposta no Diniz. Sempre um clube grande aposta no Diniz, o que eu acho uma loucura, cara. Uma loucura. Mas enfim. Gui, ele tem
tem algo A nele. persuasão, né? Ele tem uma persuasão, o jogo dele tem uma ideia interessante, eu até acho que ele tem uma ideia interessante A de tal da jogo. paralela cheia e tal, Só papapá. que é uma nota só, cara. É tipo você pegar Martin Anselmi no Botafogo, que ele só pode jogar com 3 zagueiros. Ou você vai pegar o Tite, só vai jogar com jogo posicional. Primeiro, assim, eu não consigo enxergar o futebol de uma maneira fixa, estática. Você tem que analisar adversário, você tem que analisar o elenco à disposição. São várias variáveis ali, né? Pois é, cara. Eu acho que o Diniz tem uma dificuldade, sim, de se reinventar, principalmente por essa falta de autocrítica. É um cara que é muito competitivo, isso é inegável, né? Sim. Mas que também é muito, não sei se teimoso é a palavra, mas ele é muito convicto realmente na ideia dele e é isso aqui, acabou. Enfim, agora falando sobre, sobre mais um que está na berlina, mas esse foi de fato demitido, né? Pedrinho deve estar pensando lá na questão do Diniz e tal, mas o nosso querido amigo necessita 7 reforços, mas Sampaoli, outro também que, pelo amor de Deus, Rafa Cheneca, é uma paciência eterna do futebol brasileiro para pagar milhões para Jorge Sampaoli e sua comissão técnica. Contratado ainda no segundo semestre de 2025, ele não conseguiu ter bons resultados no Galo, criou um problema lá que ele queria tirar o Hulk de qualquer maneira do Atlético Mineiro e não conseguiu. E foi demitido pela diretoria atleticana após 34 partidas nessa passagem. 10 vitórias, 16 empates e 8 derrotas. Assim, num todo, né, foram 34 jogos e 10 vitórias só desses 34. Foi a segunda passagem dele, né, em 2020 ele fez um trabalho melhor e foram 45 partidas com 26 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, chegando a ser campeão mineiro naquela temporada. Jorge Sampaoli, mais um que é o queridinho, né, conceitualmente falando, mas que, vou te ser bem sincero, Rafa, eu não lembro o último bom trabalho do Sampaoli. Talvez tenha sido esse razoável do Galo em 2020. Teve o de 2019 no Santos, que era um elenco até não tão forte assim em termos de nome, mas conseguiu ser vice-campeão brasileiro contra aquele Flamengo do Jorge Jesus e tal. Mas fora isso, cara, é um cara que vive muito mais do nome e da grife ultimamente, né? Eu ia falar isso, eu acho que o último trabalho dele é esse no Santos mesmo lá, e que também não é assim, meu nossa, Veio que para o Flamengo trabalho. também numa grife danada. O preparador físico chegou a dar uma bordoada lá no Pedro. Então, cara, na verdade o Sampaoli, ele tem uma, uma capa, como é que eu vou dizer, uma propaganda em cima dele que é pautada no trabalho dele na Universidade do Chile e na seleção do Chile, que foram os grandes trabalhos dele, numa época em que o futebol era um pouquinho diferente, taticamente ainda. Cara, assim, eu acho que, perceba que o Diniz e o Sampaoli são muito parecidos, inclusive alguns chamam o Sampaoli de Diniz que habla, né? Por quê? Porque a sensação que eu tenho é que se você vender um peixe, um produto seu, falando que você é super ofensivo, revolucionário do futebol e que não abdica nunca de atacar, você vai ter porta aberta sempre nesses clubes, ou desse jeito que tu falou, clubes grandes sempre vão te querer. Porque você tem às vezes a torcida quer isso, cara. A torcida, não, eu quero que o meu time ataque, cara. Então, o Diniz e o Sampaoli vendem isso, né? Muito bem. O Sampaoli eu acho um desequilíbrio completo, assim, cara. Ele, a começar pelo personagem que ele é, até por vezes engraçado, mas o cara fica andando igual um psicopata no campo ali, Eu tava vendo. 55 mil, o Não, cara eu tava caminha vendo, 6 cara. quilômetros à beira do O campo ali, preparador físico dele botando os caras para subir a escada do entendeu? CT, do Atlético Mineiro, uma metodologia meio estranha. Relacionamento com jogadores péssimo em algumas oportunidades. O Diniz até é um pouco melhor nisso, parece. Mas, cara, muita grife e pouco trabalho. E aí vem uma coisa curiosa que tu trouxe muito bem. São milhões, meu amigo. O Sampaoli é caríssimo. Por onde ele passa, ele leva uma sacolada de dinheiro junto com a E comissão não técnica só dele. isso, Rafa, ele também leva o clube que ele tá a gastar com reforços que logo depois ele inutiliza ou sai do clube e Ou sai ficam do clube. onerando a folha salarial da equipe. É E isso isso. aconteceu, teve divergência também, não foi só por causa dos resultados, né? Alguns portais divulgaram que também por questões políticas, né? Questões
de conflitos com a diretoria, que ele queria reforço X, a diretoria queria Y, um não acertou com o outro, e isso também foi um grande ponto, um grande componente E um para erro, né, Gui? a saída do Jorge Sampaoli. Um erro, porque o Sampaoli já estava balançado no final do ano passado. Ele já teve aquele entreveiro com o Hulk no banco, não sei o quê, já começou a azedar ali, só que ele deu uma contornada e tal. Mas assim, eu sempre tenho a ideia, Gui, de que se o seu treinador balançou e balançou forte no final da temporada, não insista, amigo. Já aproveita, manda embora, inicia a temporada com outro, porque geralmente 90% dos casos dá errado. Dá errado porque fica aquela margem do outro ano, primeiro deslize que tem a torcida cai de pau em cima, já começa pressionado e não tem como, cara. É isso, é isso. Quem não está balançando, né, nesse momento é o senhor Luiz Zubeldia, cara, que está vivendo um momento especial no Fluminense, o tricolor carioca, mais uma vitória num clássico contra o Botafogo. E, cara, os números dele, principalmente como mandante, são impressionantes, Rafa Chernical. Só vitórias, né? Olha que loucura, cara. São 15 jogos como mandante no comando do Fluminense, 15 vitórias. 28 gols marcados e só 4 gols sofridos. Um saldo aí positivo de 24 gols. Eu não lembro, cara, de alguém com efeito tão imediato, né, como mandante. No todo também os números do Zubeldia são muito bons, mas impressionam no quesito mandante de uma maneira implacável, né? Não tem que contrapor esses números aqui, Rafa. Inesperado, né, Gui? Inesperado. Acho que quando o Zubeldia chega no Fluminense no ano passado, todo mundo falou, cara, Zubeldia... Vem com certa desconfiança, né? O finalzinho do trabalho dele no São Paulo foi bem questionável, mas hoje também a gente entende que estruturalmente São Paulo tem seus poréns aí que atrapalham muito, né? Isso que eu ia falar. Eu acho que a estabilidade que ele teve que o Fluminense proporcionou para ele, fez bem para ele, fez bem para o Fluminense. Alguns jogos ele ganha nessa sequência no final do Brasileiro, jogos difíceis ali de 1-0, tal, mas ganha. Isso vai te dando casca, né, Gui? Você vai pegando confiança com o elenco. O Fluminense trouxe vários reforços. Se você olhar o banco do Fluminense ontem, Gui, você tinha Ganso, Savarino e Soteldo no banco, meu amigo. Isso Arana. Ganso, Soteldo, Savarino, Arana, Igor Rabelo, Hércules, Guga. Então, assim, estamos falando aqui, por exemplo, de 6 ou 7 jogadores que facilmente entrariam naquele time do Botafogo ontem. Alguns deles. Então, isso diz muito. E o Zubeldia, ele conseguiu o quê? Dar para o Fluminense uma coisa que é fundamental, ao meu ver, para o trabalho ir caminhando e crescendo. Estabilidade, cara. Assim, ele tem equilíbrio. O time do Fluminense tem equilíbrio defensivo, tem até equilíbrio ofensivo. Até acho que ofensivamente poderia ser, por exemplo, ter um centroavante mais para brigar ali com o John Kennedy, enfim. Então, cara, o trabalho fantástico do Zubeldia. E não sei se te chamou também a atenção, Gui, me chamou a atenção, questão física do Fluminense. Correndo muito, muito. O Fluminense com a menos correu mais do que o Botafogo com 11. Em quase um tempo de jogo com a mais. Impressionante. Merece crédito o Zubeldia e sua comissão técnica também. Todo mundo. Adaptação muito rápida no Fluminense, montando um elenco bem sólido, né? O jogo do Fluminense não é brilhante performaticamente falando, né? Mas é muito certinho, né? Um time muito ajustadinho. Tem no Lúcio Acosta ali um diferencial, que é um jogador que consegue ter lampejos, né? De um jogador diferente, categoria, né? Um jogador muito técnico. E, pô, não tá indo na muleta. O Fluminense não tem um camisa 9 confiável. O John Kennedy consegue fazer até alguns bons jogos nesse início de ano, mas não é confiável. Precisa muito de um 9 Fluminense, mas tá fazendo com o que ele tem e fazendo muito bem, cara. A zaga não tem mais o Thiago Silva. O substituto foi o James, né, que estava no Mirassol, e o Fluminense continua ganhando, continua obtendo bons resultados, ambicionando algo até maior nessa temporada, talvez um título em alguma Copa, né? O Fluminense, acho que meio que estava se programando e cavando realmente já a chegada do outro 9, aquele cara da MLS que eles tentaram desesperadamente. Boanga, ótimos números do Boanga lá. Só que eu acho que meio que deu errado. Eu não sei se estava meio encaminhado, porque eles mandam o Everaldo lá pro Bahia e tal. E eu acho que a negociação dá uma desandada ali. Tem muito de John Textor, culpa disso também. A gente sabe que tem a propaganda
negativa que fez John Textor com esse caso Almada, com esses calotes que ele deu na MLS, obviamente faz a situação ficar um pouquinho mais complicada para você trazer um jogador de lá, né? Pois é, cara. E agora, para fechar, mais um bom destaque que eu preciso falar aqui, senhor Rogério Ceni, cara, que enfim parece estar conseguindo implementar o seu trabalho da maneira mais eficiente, né, e mais perceptível no Bahia. Bahia que venceu o Vasco em São Januário. O Bahia sofreu muito com jogos fora de casa, né, no Brasileirão de 2025. Tinha um ótimo rendimento como mandante, mas fora de casa sofreu demais. E tá mudando essa história, ao menos nesse início de Brasileirão. Vitória com méritos realmente, vitória incontestável diante da equipe do Diniz no Rio de Janeiro. E eu até separei, cara, um videozinho aqui que eu achei legal, que até veio da TV Bahia, né? Veio do clube, da divulgação do clube, dele abraçando o Kiki Oliveira, né? Um jogador que veio do Grêmio, meio desacreditado. E o Ceni sempre foi um pouco criticado pela sua gestão de elenco. Acho que essa imagem aqui mostra um pouco o contrário. Parece que ele está aprendendo com as coisas que aconteceram na carreira. ¡Vamos para la selección, para la Copa! ¡Vamos! ¡Vamos, Quique! ¡Vamos! ¡Vamos, Bahía! Esto es humildad y sacrificio. ¡Vamos, Bahía! Esse sotaque do castelhano é maneiro, né? Legal, é maneiro. Vamos! E, cara, legal, né? A confiança que ele dá pro Cristian Oliveira, jogador que veio por um montantezinho até relevante, o Grupo City, né, contratou pro Bahia, e tá bem demais, assumiu a titularidade, um jogador também taticamente cumpre o que o Ceni pede, e é o que eu tô falando aqui, né? Eu acho que o Ceni tá aprendendo a fazer esse gerenciamento, ter esse jogo de cintura com o elenco, que é um complemento que sempre faltou para ele, que é um cara que, pô, em termos de entender futebol, entende pra caramba, isso é claro, multivencedor na carreira, competitivo até a unha do pé, e parece que ajustando isso a gente vai ter um treinador top no futebol brasileiro, se tudo der certo, né, Rafa? O Rogério Ceni é um caso curioso, cara. Eu confesso que no começo da carreira dele como técnico, vi com bons olhos, depois é um treinador que eu não gosto, assim, não gostava. Mas, assim, tem esse fato que tu falou, acho que é inegável que o Rogério Ceni tem ideias, tem bola ali inserida, ele tem ótima ideia de jogo, ele entende de futebol, ele tem bons times armados. Eu acho que falta ele um pouco se livrar daquele estigma, só deu certo no Fortaleza, né? O trabalho dele no Flamengo não foi muito bom, essa gestão de elenco bateu forte no Flamengo, no Cruzeiro também, se não me engano, né? Então, só que o Bahia, ele te dá uma condição que perceba que o melhor trabalho dele, que foi no Fortaleza, foi uma condição de trabalho com calma, com tempo, com autonomia, e o Bahia... ele proporciona isso. O Bahia é uma SAF muito estável, dinheiro infinito do petróleo lá do Grupo City. É uma SAF que tem um pouquinho ela difere um pouquinho do estilo do Red Bull, por exemplo. Mais ou menos. Pro City pro Bahia tem um orçamento ali que Então, mas eu ia chegar lá. Porque que acontece? O Red Bull, nitidamente, assim, é um perfil diferente. É trocar jogador ali, ganhar uma graninha. Não tem uma ambição esportiva. O Bahia, ele fica num degrau acima, que não é aquela super ambição desenfreada, mas é um Bahia que vai te dando peças, vai melhorando o elenco, dá a impressão de sempre querer estar dando aquele saltinho em cada temporada, e o Rogério tá ali, a maioria dos jogadores estão com ele já há um bom tempo. O Everton Ribeiro, que é igual vinho, cada vez está melhor, fez uma grande partida ali, inclusive a última. O Bahia que empatou, inclusive, com o Fluminense, que a gente estava falando do Zubeldia, empataram lá em Salvador, né? Então, cara, o Rogério, eu acho que é inegável. Assim, o Rogério como atleta, Gui, como goleiro, eu já deixo aqui inclusive é um ótimo tema para o Tiratema na frente. O Rogério Ceni, para mim, está entre os maiores goleiros da história do futebol mundial, sem dúvida nenhuma, ele está no top 10, irmão. A carreira desse cara é um negócio absurdo. O atleta que o Rogério Ceni foi é um negócio muito fora da curva, que se ele fosse europeu, ele estaria sendo cotado como top 3 da história do futebol, sem dúvida nenhuma. Então, o cara é campeão mundial pelo clube dele, ídolo, trocentos mil jogos lá,
é campeão mundial pela seleção brasileira, com nível para ter sido titular, os 3 goleiros tinham o mesmo nível. Então o cara ele tem uma bagagem muito grande, né, Gui? Só que isso que tu falou da questão de esse ego um pouco dele de atleta com ambição, a liderança que ele tinha no vestiário, às vezes dá um choquezinho com essa geração de hoje que ele tem que comandar. Isso aconteceu muito no Flamengo, aquele ego gigantesco, né? Então acho que ele tá conseguindo agora equilibrar isso no Bahia, ganhou o respeito do elenco e a coisa vai caminhando, né, cara? E lá no Bahia ninguém come o frango à parmegiana dele, igual aconteceu no Flamengo lá em segurança. Comeu o frango à parmegiana do Rogério Ceni e causou uma crise. Bom, e vocês? Eu quero saber a opinião em relação a essa última rodada. Concorda aqui com os destaques positivos e negativos? Tem alguém que a gente esqueceu de falar que vocês acham que merece menção? Comenta aqui nesse vídeo, cara. Quanto mais comentários, mais legal é. Tem um cara, né? Aproveita. Tite tá meio Tite, né? O filho dele tá tomando as rédeas ali. É outro tema bom. É um novo Tite, realmente, que é muito diferente do que a gente conheceu durante a carreira. Um cara, uma relação bem parecida do Ramon Dias e o Emiliano, né? A gente até citou isso já em outro momento. E merece um vídeo próprio, com certeza. Daqui a pouco, do jeito que tá, a gente vai fazer um vídeo próprio falando da demissão, né? Da comissão do Tite, porque não tá bacana o rendimento lá do Cruzeiro. O Cruzeiro que é o lanterna, né, do Brasileirão nesse momento, com 1 pontinho somado apenas e o saldo de gols aí, -5. Não tá legal a parada para a equipe celeste. Agora eu quero a opinião de vocês, comentem aí também. Se você ficou até agora aqui no vídeo, curta, por favor, cara. O likezinho ajuda muito a gente, principalmente nesse início de canal. Se inscreva se você não está inscrito, né? Muito importante também. E ative as notificações. Clicando aí no sininho, você vai ficar por dentro, né? Vai ser notificado na hora, sempre que um vídeo novo subir aqui no Tiratema. É isso. Forte abraço para geral. Vídeo todo dia aqui no Tiratema. Fiquem com a gente, porque aqui o papo é a vera, o papo é reto e direto. Tamo junto. Forte abraço para geral. Valeu e bom carnaval, hein? Bebam com moderação. Abraço.